não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. E aí, pessoal do canal, tranquilo? Então, antes do vídeo, quero pedir a vocês para apoiar o nosso canal, seja membro, participe do apoio, vaquinha ou de qualquer outra forma. A gente também deixa o Pix aí para vocês ajudarem o nosso canal. Estão vendo aí toda a censura que está acontecendo aqui no YouTube, em toda a grande rede social. Então é isso aí, para a gente continuar nessa luta, precisamos do apoio de todos vocês. Muito obrigado a todos, fiquem com o vídeo, sempre com Deus, pátria, família e liberdade. Valeu! E fazendo isso na base de um comentário de algumas páginas da Apologia de Sócrates. Vocês reparem que na Apologia, após aqueles dois pontos importantíssimos que eu destaquei na semana passada, o primeiro, que é, vamos dizer, a descoberta do fundo cultural da política, não é isso? Quer dizer, isso não é nenhuma descoberta do século XX, isso já estava muito claro na Apologia de Sócrates. Ele chega a declarar, inclusive, que ele está sendo condenado não por causa da acusação presente, e sim por causa da rede de calúnias e difamações. Quer dizer, ele diz que esta pesa mais do que a acusação presente. A acusação presente é somente um pretexto para que a sociedade consume o mal que já vem preparando contra ele há muito tempo. Em segundo lugar, nós vemos reiteradamente o apelo ao testemunho. E desse apelo ao testemunho, esse apelo ao testemunho nos evoca, então, aquele problema do mito da caverna, onde, ao contrário do que se poderia esperar a partir de uma expectativa estereotipada do platonismo, é o testemunho dos sentidos que aparece como símbolo do acesso à realidade verdadeira, ao passo que o mundo do pensamento e da cultura aparece como símbolo da ilusão. Então, quer dizer, não é o mundo dos sentidos que é uma ilusão, e sim o mundo da cultura. E, justamente, nós escapamos da caverna na hora que nós nos livramos, vamos dizer, do falatório das imagens projetadas por outros seres humanos e observamos as coisas com os nossos próprios olhos, né? Isso está muito claro no mito da caverna e está ainda mais claro aqui nesse trecho um trecho que vem logo a seguir da Apologia de Sócrates, onde Sócrates vai mostrando que, apesar do que dizem dele, independentemente do que dizem dele, qualquer que seja a opinião daqueles que o rodeiam, ele é o que ele é, está acabado. Quer dizer, ele afirma a sua identidade permanente em face das opiniões mutáveis e levianas, volúveis da comunidade. Ora, vocês veem que se o universo da cultura tivesse uma prioridade em face, primeiro, da consciência individual e, segundo, do mundo dos sentidos, esse argumento simplesmente não seria possível. Quer dizer, como é que o homem, por ser ele próprio testemunha de fatos que ele observou, que ele viu, etc., pode testemunhar contra toda uma sociedade que está dizendo o contrário? Então, vamos dizer, a prioridade absoluta do conhecimento direto, em contraposição, vamos dizer, aos mitos culturais, é claramente afirmada aqui. É justamente aí que entra a observação do professor Dugin, porque eu tinha escrito na minha segunda comunicação: a técnica filosófica ensina que as definições de termos expressam apenas essências gerais abstratas, possibilidades lógicas e não realidades. O que é a coisa mais óbvia do mundo. Quer dizer, isso aqui está na definição mesma da lógica. Quer dizer, a lógica não trata de nenhum fato, não trata de nenhuma realidade, ela trata
apenas de esquemas abstratos e suas relações internas. Assim como a aritmética elementar não trata de nenhum objeto, mas apenas das suas quantidades, certo? Sem ter em conta de que tipo de objeto se trata. Então, isso aqui é uma simples, na verdade, isso é a definição mesma da lógica, não haveria muito o que discutir aí, né? No entanto, o professor Dugin objeta o seguinte: isto vamos dizer, é muito importante para compreender não só o pensamento do professor Dugin, mas toda uma série de modas culturais que hoje aparecem diante de nós com pretensões de uma autoridade avassaladora. Então, diz ele, a questão sobre o que é a realidade e de como ela corresponde a definições ou ideias varia consideravelmente nas várias escolas filosóficas. O termo realidade em si mesmo é baseado na palavra latina res, coisa, mas a palavra falha no grego, quer dizer, não é falha, é falta no grego, né? No original inglês está escrito falta. Em Aristóteles não encontramos tal palavra. Ele fala apenas sobre pragma, ação, energeia, mas principalmente sobre o on, o ser. Portanto, a realidade como algo independente da mente, ou parcialmente dependente, como em Berkeley, é um conceito ocidental e pós-medieval e não algo universal. Bom, eu considero essa uma das afirmações mais graves do professor Dugin, porque isso aqui contraria tudo o que se sabe sobre a história da filosofia. A ideia de que o ser pudesse depender da mente, de que não fosse uma entidade independente da mente, a qual a mente deveria se curvar, né, é um dos tópicos fundamentais do platonismo. Ou seja, uma grande parte dos diálogos platônicos são polêmicas que ele trava com os sofistas que acreditam, né, seguindo Protágoras, que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, que a mente humana, né, é que determina a realidade ou não. Quer dizer, todo o platonismo é um protesto violento contra isto que o professor Dugin está atribuindo ao próprio platonismo. Ele está dizendo, literalmente, que a ideia da realidade como uma coisa independente da mente humana só apareceu no Ocidente medieval tardiamente. E a prova disso é que a palavra realidade, derivada de res, não existe em grego. Quer dizer, olha, isso aqui é de uma estupidez tão monumental que eu deveria encerrar o debate aqui mesmo, mandar o sujeito para casa e dizer, olha, não discuto com analfabeto. Porque é só você examinar, acho que pelo menos metade dos diálogos platônicos são confrontos com os sofistas. E a tese principal dos sofistas é exatamente esta aqui, de que a realidade depende da mente. E Platão está ali o tempo todo, né, afirmando realidades que existem em si mesmas, que são independentes não só da mente individual, mas até da cultura inteira. Ou seja, uma cultura inteira não pode se pronunciar sobre o que é a realidade ou não, mas o indivíduo pode. E é exatamente o que Sócrates está fazendo neste trecho. Ele está dizendo, olha, eu sou aquilo que eu sou, a minha vida é aquilo que foi, e pouco interessa o que a sociedade inteira diga a respeito. Vocês não têm a possibilidade de mudar o passado. Do mesmo modo, vamos dizer, a independência absoluta que as ideias ou formas desfrutam em relação à mente humana é um dos tópicos principais do platonismo. Eu acho que nunca... A primeira vez que alguém tentou dar uma interpretação diferente do platonismo foi Paul Nathorp, o chefe da escola neocantiana de Marburg, com um livro publicado em 1903, A Doutrina Platônica das Ideias, uma introdução ao idealismo, no qual ele tentava interpretar as ideias ou formas como esquemas a priori, de tipo kantiano. Então, vamos dizer, é um livro muito interessante, mas essa tese jamais foi aceita pelos estudiosos do platonismo. Não há ninguém que siga isso hoje em dia. Tá certo? Então, ao contrário, a ideia de que a mente humana é que determina a realidade, essa que é uma ideia moderna. Quer dizer, o idealismo consiste exatamente nisso. Quer dizer, o tipo de idealismo subjetivo que aparece... vamos dizer, com Berkeley, ou depois com Fichte. Né? Quer dizer, isso aqui é a inversão total da história da filosofia. Então, nesse ponto, vamos dizer, existem ideias que elas não podem ser contestadas. Porque o que está faltando nelas não é lógica, não é referente à realidade, o que está faltando nelas é educação. Quer dizer, o professor Dugin precisava simplesmente completar a sua educação
histórica para saber a besteira que ele está falando. Né? Tudo isso aqui é baseado nesta crença inteiramente absurda, mas caracteristicamente moderna ou pós-moderna, de que onde não existe uma palavra específica para designar um conceito, esse conceito não é pensável. Ou seja, porque não existe a palavra res, então não existe também a palavra realitas, e portanto o conceito de realidade não existe. Tá certo? Ora, aqui eu desafiaria o professor Dugin ou qualquer outro a encontrar um termo, uma palavra que designe a ideia que eu acabo de expressar nesse mesmo momento. Se para cada conceito que você emite é preciso uma palavra, né? Então, evidentemente, tem que haver uma palavra que defina cada uma das frases que eu estou dizendo e cada uma das frases que ele escreve. Esta é a coisa mais absurda que alguém já disse. Quer dizer, um conceito não precisa absolutamente de corresponder a um termo da língua, senão aconteceria o seguinte: só seria pensável aquilo que já está registrado no vocabulário de uma língua de antemão. O que implicaria o seguinte: as línguas não podem crescer. Quando uma língua incorpora uma nova palavra, porque houve uma nova percepção para a qual não existia esta palavra. Então você ou inventa a palavra, ou adapta de uma língua estrangeira, forma um neologismo, qualquer coisa, e passa a dizer aquilo que antes você percebia sem ter uma palavra correspondente. Não é isso? Além disso, o termo realidade pode até não ser o mais adequado para dizer isso. Se você não tem a palavra realidade, você vai ter que apelar a alguma outra. Você vai dizer o mundo, o ser, o universo, a totalidade, o que quer que você queira. Né? Mas quando ele diz assim, a realidade, ele diz, diferentes culturas não sabem o que a realidade significa. É um conceito, nada mais. Agora, se a realidade fosse um conceito, nós não poderíamos estar dentro da realidade elaborando conceitos. E realidade ou mundo, o universo, pode se definir, na verdade, como aquele campo dentro do qual nós estamos e que não é redutível a nenhum conceito. Ou seja, todos os nossos conceitos expressam aspectos da realidade, mas não a realidade. Então dizer que a realidade é um conceito é exatamente a inversão. Dentro da realidade existem homens, e esses homens elaboram conceitos, mas nenhum desses conceitos pode jamais abarcar a realidade. Não é isso? Então, a realidade é aquilo que se impõe a nós como uma coisa que abrange aquilo que é o pensado, o pensável, e aquilo que vai além do pensável. Quer dizer que admitir que estamos dentro de um campo, de um âmbito, que contém muito mais do que aquilo que nós sabemos e contém muito mais do que aquilo que é pensável, isso é a condição, vamos dizer, do pensamento normal humano desde que o mundo é mundo. E isso que caracteriza justamente aquilo que Henri Bergson chamava a alma aberta. A alma aberta é aquela que está aberta para a realidade. Tá certo? Ou seja, que sabe que para além de tudo aquilo que ela conhece, existe mais coisa. Tá certo? E que, portanto, a realidade como tal não pode ser jamais um conceito. Quando nós dizemos, por exemplo, a palavra universo, ou até a palavra realidade, vamos dizer, algum conteúdo positivo, esta palavra nos evoca. Quer dizer, nós sabemos algo da realidade. Tá certo? Porém, nós não podemos sequer entender este conceito se nós não sabemos que ele é um conceito aberto. Ou seja, que no objeto ao qual este conceito, este termo se refere, que o objeto contém muito mais coisas do que estão contidas no conceito. Se você não percebe isso, então você vai confundir o objeto com o próprio conceito. Ora, a característica principal deste objeto chamado realidade, ou mundo, ou universo, tá certo? É ser ilimitado. E, portanto, não poder caber dentro de nenhum conceito. Isso não quer dizer que a coisa seja impensável. Ela é pensável justamente como algo que transcende o pensável. Então, este transcender o pensável, quer dizer, é a marca do universo, ou da realidade, ou da totalidade. E por isso mesmo, claro, nós podemos ter um conceito da realidade, mas a exigência número 1 deste conceito é que ele não seja um conceito fechado e esteja em aberto. Ou seja, ele não é, ou esse conceito não vai
conseguir delimitar o seu objeto por um conjunto de traços positivos. Mas ele vai designá-lo justamente pelo seu caráter ilimitado e até extrapensável. Isto é a marca de todo o pensamento humano normal. Isso não depende de culturas, porque nós encontramos por esta mesma atitude de compreender a limitação dos conceitos. Nós encontramos isso em Confúcio, Lao Tse, Shankaracharya, em tudo quanto é lugar. Encontramos na própria Rússia, no Solovyov, no Berdyaev. Isso é realmente universal, até no sentido quantitativo, ou seja, não há nenhuma cultura onde isso seja desconhecido. Não há nenhuma cultura onde se acreditou que a realidade, ou o mundo, o universo, está inteiramente contido naquilo que nós pensamos. Nunca ninguém foi idiota o suficiente para admitir uma coisa dessa. Mas é claro que depois da confusão moderna criada pelo advento do relativismo antropológico e de todos os seus filhotes, é normal que uma coisa tão óbvia quanto aquela que eu estou dizendo apareça confusa, nublada ou difícil de apreender. É o que acontece exatamente aqui. Diferentes culturas não sabem o que a realidade significa. É um conceito nada mais. Um conceito entre tantos outros. Portanto, sua imposição como algo universal e ostensivo é um tipo de racismo intelectual. E ora, o que o professor Dugin está dizendo é o seguinte, que nenhum ser humano pode perceber nada além daquilo que a sua cultura percebe. Ora, a própria possibilidade de uma comparação entre culturas pressupõe a ausência de um critério que as transcenda. Se só é possível julgar uma cultura ou enxergar uma cultura através dos parâmetros dela mesma ou de uma outra cultura em particular, então só é possível um confronto ou competição de culturas, mas não a sua comparação. Na comparação você coloca várias culturas, pega os seus traços comuns e suas diferenças e mapeia tudo. Isto não é possível fazer desde o ponto de vista de nenhuma cultura em particular, tomada na sua especificidade. Claro que você pode fazer desde uma cultura em particular, mas tomando-a pelos seus aspectos universais. Mais ainda, se a cultura é o extremo limite da compreensão humana, e se não há universalidade, isso significa que nenhuma cultura contém conhecimentos ou valores universais, e portanto nenhuma delas vale absolutamente nada. Ou seja, o professor Dugin está confundindo aqui o que é a cultura com o que são os objetos que essa cultura conhece. Então, por exemplo, se você pega a cultura esquimó, ela tem uma série de conhecimentos e ideias e crenças a respeito de ursos, por exemplo. Agora, para eu saber o que é um urso, eu não dependo da cultura esquimó. Eu vejo o urso com os meus próprios olhos. E um terceiro sujeito que vem de uma outra cultura também vê o urso com seus próprios olhos. Então, claro que nós podemos diferir nas nossas crenças ou ideias sobre o urso, mas se não há um objeto chamado urso, nós estamos falando do quê? E este objeto urso é um produto cultural? É um produto da cultura esquimó ou um produto da minha cultura? Pergunte isso ao urso. É evidente que existe um objeto que ele transcende todas as concepções que todas as culturas têm sobre ele e posa lá soberano a todas elas. Diz, olha, eu estou aqui e você... Ele diz exatamente como Sócrates. Eu estou aqui, eu sou o que eu sou, e pense vocês de mim o que quiserem, eu continuo sendo um urso. Se não houvesse esse objeto chamado urso, nós não teríamos sobre o que divergir, meu Deus do céu. Então, na hora que eu olho um urso, eu estou vendo o urso, o outro veria o passarinho. Então, é claro que as divergências das concepções que as culturas têm sobre diferentes objetos pressupõem a unidade desses objetos e pressupõem que a realidade deles transcende a esfera da cultura. Senão, não poderíamos ter opiniões diferentes sobre um mesmo objeto, porque não seria o mesmo objeto.
Então isso tornaria absolutamente impossível qualquer veleidade de comparação entre culturas. Então isso quer dizer que se não existe, por um lado, nenhum objeto independente da mente, portanto independente das concepções culturais, e por outro lado, também não existe nenhum critério universal de comparação, tá certo? Então é o seguinte, só existe cada cultura isoladamente e a sua comparação com as vizinhas é absolutamente impossível. Porque ou ela fala desde o seu ponto de vista, né? Ou então é preciso adotar o outro ponto de vista da outra cultura, que é incompatível com ela, irredutível a ela e incomparável com ela. Então, quer dizer, esta frase é de uma burrice e de uma infantilidade assim, absolutamente imperdoável. Isso é coisa do sujeito que, sabe, leu um livrinho de antropologia, uma porcaria dessas, Margaret Mead ou Ruth Benedict, e se ajoelhou dentro daquilo como se fosse a Bíblia. Quer dizer, tudo é relativo porque as culturas são diferentes. Ora, quem botou essa ideia em circulação foi sobretudo Margaret Mead, que era uma charlatã, todo mundo sabe, né? Para quem não sabe, leia a história dela, vê que toda a pesquisa dela é sobre coming of age em Samoa, tudo aquilo é inventado. E, vamos dizer, a relatividade cultural é um fetiche. Porque toda relatividade cultural se dá em cima, primeiro, de objetos que existem no mundo exterior que são acessíveis a qualquer indivíduo e qualquer cultura. Né? Quer dizer, se na sua cultura não existe, por exemplo, o urso, isso não quer dizer que se você for a um lugar que tem urso, o urso vai deixar de comer você só por causa disso. Fala, não existe a palavra urso no seu idioma, então eu não vou morder você, não vou atacar, não vou fazer... É pueril, absolutamente pueril. Então, o que o objeto faz é colocar-se diante das várias testemunhas e das várias culturas e dos vários observadores e dizer a eles, eu sou alguma coisa independentemente do que vocês pensam. Porque se não existisse em mim nada além daquilo que vocês pensam e sabem, vocês nada mais poderiam descobrir a meu respeito, a não ser aquilo que já soubessem antecipadamente. Ou seja, não seria possível. Na verdade, isso tornaria impossível qualquer conhecimento. Você está limitado pelo vocabulário que você já tem e pela cultura que você já tem. E nada fora disso pode ser descoberto. Não é isso? Então eu só posso ter o conhecimento que eu já tenho e que já está depositado na minha cultura. Agora tem a pergunta, quem foi que colocou esses conhecimentos lá? Ninguém pode ter colocado nada, porque cada um já estava limitado pela sua cultura e não podia acrescentar nada para além disto. Então, antes de falar em realidade, precisamos estudar cuidadosamente uma determinada cultura, civilização, etnos e linguagem. A regra de Sapir-Whorf, a tradição da antropologia cultural de Franz Boas, ele não sabe nem escrever Boas, escreve Boas com Z, e a antropologia cultural de Claude Lévi-Strauss nos ensina a ser muito cuidadosos com palavras que têm um significado completo e evidente somente num contexto concreto. Eu digo, sim, nós devemos comparar todos os contextos concretos e todas as diferenças entre civilizações e ter vamos dizer, uma ideia das suas divergências e até dos seus pontos dificilmente comunicáveis. Mas se um determinado ponto é incomunicável entre duas culturas, ele não pode ser incomunicável para mim, que estou observando as duas e falando a respeito da sua incomunicabilidade. Eu não posso saber se algo é incomunicável entre duas culturas ou pessoas, tá certo? Se não é comunicável a mim. Por exemplo, se estão duas pessoas discutindo e cada uma está falando uma coisa, está fechado no seu ponto de vista e só enxerga aquele ponto, e o outro só enxerga o seu ponto de vista. E você vem e percebe que acontece isso. Você percebe por quê? Porque você não está limitado nem ao ponto de vista de um, nem ao ponto de vista do outro. Senão você não poderia perceber que há um problema. Do mesmo modo entre culturas. Quer dizer que se o observador científico não consegue apreender nada que está indo para além do horizonte das duas culturas que ele está comparando, então ele não pode compará-las. Então esta absolutização do relativismo cultural que é proposta aqui é uma coisa que se auto-eletrocuta. Mais ainda, você proclamar que a pretensão de universalidade é racismo supõe que o único ponto de vista legítimo seja o das culturas em particular. Não é isso? Ou seja,
nenhuma área cultural pode ser jamais transcendida, né? Ela é um todo fechado, ao lado da qual só tem uma outra cultura que é incomunicável com ela e que nenhum observador pode observar as duas juntas. Então, resultado, o ponto de vista etnocêntrico se torna automaticamente o único legítimo. Como o sujeito dissesse, olha, eu tenho aqui a minha cultura é o horizonte máximo das minhas concepções, eu não posso compreender nada além dela, tá certo? E, portanto, a sua cultura que se dane.